Para formar e pôr em ação fisioterapeutas de excelência no mercado de trabalho, está entrando no ar mais um episódio do podcast UTI em Forma e Ação. Eu sou Sancler Bernardes, fisioterapeuta intensivista, e você me encontra lá no Instagram, no @SanclerBernardes. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista, e você me encontra no @movimenta_UTI. E para formar e pôr em ação fisioterapeutas de excelência nas nossas UTIs, hoje a gente vem com mais um episódio com mais um tema fora do óbvio, para a gente conhecer um pouco do que existe para fora do nosso país. Então hoje o nosso tema é UTI lá fora, o que temos, né? E para isso a gente tem uma convidada super especial, é a Mônica. Mônica, seja muito bem-vinda. A Mônica é uma brasileira que mora em Houston, no Texas. Eu chutaria aqui há uns 13, 14 anos, talvez, porque eu conheci a Mônica via a Cris. A Cris Permi esteve aqui com a gente também, Mônica, alguns episódios atrás, gravando com a gente. E eu não sei se eu te falei, Sancler, eu conheci a Mônica via a Cris. Quando eu fui passar uma semana lá com a Cris acabou me apresentando várias pessoas, e uma delas foi a Mônica. A gente saiu para jantar, e na época ela ainda estava no processo de validação do diploma dela, né? Isso foi, acho que há uns 10 anos atrás, talvez. Então acho que você já devia estar lá há uns 2 anos, não sei. Mas enfim, eu vou deixar você se apresentar. Mônica, seja muito bem-vinda. A gente está muito feliz com a sua presença aqui. A gente aqui no Brasil tem muita curiosidade, muita gente tem muita curiosidade de saber como é o processo e como é a vida lá fora, né? Então, para a gente é um prazer ter você aqui com a gente. Boa noite a todos e, nossa, um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, Débora, Sancler. Quero dizer que eu sou fã de vocês, sigo no Instagram, vejo os vídeos, só para falar, são inspiradores, viu? Então, nossa, muito obrigada por fazer esse trabalho excelente e inspirar todos nós, né? E estou muito contente por estar aqui hoje e ter essa oportunidade de dividir um pouco da experiência, né? Meu nome é Mônica e eu sou fisioterapeuta, graduada no Brasil. Eu sou originalmente do interior do Tocantins. Eu nasci numa cidade bem pequena no Tocantins, mais ou menos 15 mil habitantes, chamado Miranorte, e fui criada numa cidade mais próxima, também pequena, Paraíso do Tocantins. E fiz faculdade em Palmas, que é a capital do Tocantins. Me graduei em 2007, no final de 2007, e trabalhei no Brasil por alguns anos, e foi em 2012 eu me mudei para os Estados Unidos com o intuito de aprender um novo idioma e ter uma profissão e exercer a profissão aqui nos Estados Unidos. No Brasil, eu trabalhava na rede pública, né? Trabalhava na saúde da família. Não sei se chama saúde da família ainda. Isso, saúde da família. Atenção básica, né? Atenção primária. Atenção básica, exatamente. Era o que eu fazia, não tinha nenhuma UTI mesmo, era só mesmo no estágio que eu tive, né, a experiência, e a parte da minha experiência no Brasil foi na saúde pública, né? Tanto é que eu fiz uma pós-graduação na ENSP, né, na Fiocruz e tal, mas assim que eu terminei essa pós-graduação, me mudei para os Estados Unidos, então não fiz muito uso, assim, aí no Brasil. E cheguei aqui nos Estados Unidos em 2012 e aprendi o inglês, fiz a validação do diploma. A validação do diploma foi um processo, assim, foi um processo um pouco longo. O que eles fazem uma comparação do seu diploma com o do currículo, né? Com o currículo do fisioterapeuta americano. Então, eu tive que fazer uma aplicação numa agência credenciadora, né, aqui nos Estados Unidos, e depois que eu fiz essa aplicação, eles me deram, né, me deram um número de matérias que eu tinha que
faculdade para ter essa equivalência do diploma. E eu estudei no CEUP-UBRA, né, na Universidade Luterana do Brasil, mas o centro era de Palmas, e acho que vale reforçar aí para quem estuda, né, na UBRA também. O meu diploma foi o primeiro a ser validado na parte de fisioterapia aqui nos Estados Unidos, da UBRA. Mas outras faculdades, outras pessoas de outras faculdades do país já validaram o diploma, e uma coisa que é interessante falar desse processo é que quando se tem alguém da sua faculdade que já validou o diploma, esse processo fica um pouco mais fácil, porque quando você faz esse processo de validação, quando você faz o processo de validação, você tem que mandar o seu diploma, as ementas escolares traduzidas em inglês, isso gera um custo, né? Na época, era mais ou menos uns R$ 4.000 a tradução, porque são bastante documentos, tem que ser um tradutor, né? oficial, então, né? Um tradutor oficial, e assim, é um processo mais demorado, em todos os sentidos. Dá para até a faculdade enviar os seus documentos para uma pessoa, diretamente para uma pessoa, para essa pessoa traduzir os documentos para você e mandar agência, então isso demora um pouco. Então, a PUC, que eu estou lembrando aqui agora, a PUC, a USP, e, nossa, tem várias universidades do Brasil que já têm esse cadastro de currículo. Então, se você estudou naquela faculdade, a metade do seu passo da aplicação já foi feito, então, sem problema. Ô, Mônica, e assim... Só para te interromper, só para tirar uma dúvida. A gente vai falar sobre isso, né, no episódio, então, essa validação do diploma, como é trabalhar aí. Essa validação, quando você fala assim, por exemplo, já tem um diploma da USP, da PUC, eu não lembro se a gente falou no começo do episódio, né? A Mônica está em Houston, no Texas. Você está falando daí, de Houston, ou não? É mais ampla essa questão de já ter a validação do curso da USP aí por alguém e ser mais fácil, ou não? É só por esse local onde você foi? Deu para entender minha pergunta? Entendi. Ótima pergunta, porque aqui é um pouco diferente do Brasil, porque cada estado tem uma legislação, certo? Então, alguns estados são mais... restringem mais, pedem mais coisas, outros estados não pedem tantas coisas, né? Só que essa validação que você faz, tem validações em agências diferentes. A validação numa agência que também te dá suporte de imigratório, porque também tem essa parte que a gente ainda nem chegou a conversar, né? Mas uma agência que te dá um suporte imigratório também vai te dar o número de matérias, essa equivalência nacionalmente, para você cobrir a maior parte do país. Na época que eu fiz, que foram alguns, né, mais de 10 anos atrás, mais de 10 anos, o meu currículo foi validado para 48 estados, Tá. Mais ou menos assim. Então, depende da agência, mas se você vai vai passar por um processo migratório, então você tem que escolher a abrangência maior, né? É tipo um currículo mínimo, então, é isso, Mônica? É tipo um currículo mínimo que você deveria ter cumprido para eles julgarem que você tem equivalência. Exatamente. Então, as matérias, na verdade, da fisioterapia mesmo, eu não tive que fazer muitas. As matérias que eu fiz mais foram de college, tipo matemática, química, física, um nível universitário, né? Um pouco mais avançado que o nosso ensino médio, mas não tão avançado, né? E da parte de fisioterapia mesmo que eu fiz foram as coisas específicas daqui, porque a profissão ela tem tem algumas diferenças, né? Então, a parte de educação, de treinamento, nós temos o fisioterapeuta assistente, o fisioterapeuta técnico, que são 2 tipos de profissionais que trabalham sob a nossa supervisão, né?
Então, matérias que eram direcionadas a essa parte de legislação, né, essa parte mais, né, eu tive que fazer na faculdade, que demorou um pouco, demorou a parte do inglês também, demorou mais ou menos 1 ano e meio para eu conseguir a licença né, mas assim que eu consegui a licença, aí foi, também vou te contar, a minha história teve um pouco de sorte aí, foi quase que um filme, uma história de filme mesmo, porque é um processo longo, você passa por várias provas, tem a parte do inglês, você tem que fazer uma prova que chama TOEFL, e o que é esperado, né, a nota mínima também é uma nota mais alta, principalmente para a parte de comunicação fala, né, a parte da fala, e assim, mas depois que você passa por esse processo, né, de validação e tudo, você tem ainda mais uma prova para você fazer, que é a prova do exame. Eles chamam the Board Certification, né? Que é como se fosse B no Brasil, só que aqui todos os profissionais da saúde fazem, inclusive os fisioterapeutas. Essa prova não tem diferença, o que eu acho interessante, né? Porque tem o Revalida no Brasil também, mas essa prova do board aqui dos Estados Unidos é uma prova que é para abrange todos os candidatos, né, todos os fisioterapeutas nacionais e internacionais. Os estrangeiros, né, vão fazer as mesmas provas do que os fisioterapeutas americanos. Mas depois que você passa por esse processo, as coisas ficam mais fáceis, porque tem 2 profissões que têm muita necessidade aqui no Brasil, né? A fisioterapia e a outra é a enfermagem. Então, a gente tem um processo diferente de imigração aqui nos Estados Unidos. Então, o que aconteceu? Não, eu só queria, antes de você ir para essa parte, só para o pessoal entender melhor. Aí essas matérias que você fez aí em Houston. Tem uma faculdade aí, porque eu lembro que quando eu te encontrei, você estava na parte do inglês, né? Você estava prestando as provas de inglês. Aí depois você foi fazer essas matérias e aí foi numa universidade aí em Houston. Foi numa universidade aqui em Houston, num college. E aí você pode fazer em qualquer college, onde tiver as matérias que você precisa fazer. Eles vão te dar uma, né, como se fosse uma lista de matérias que você tem que cumprir. Assim que você terminar, você envia os créditos para essa agência credenciadora e eles falam, ok, agora você está pronta para aplicar para o CREFITO daqui, né? E em termos financeiros, o COFITO. Em termos financeiros, Mônica, duas curiosidades, assim. Primeiro, tem bastante curso de fisioterapia, por exemplo, pensando em Houston, né? Tem muita faculdade de físio ou não? Porque aqui tem muita, né? Essa era uma dúvida. E a outra todas essas matérias que você fez foram pagas. Você precisa pagar todas essas matérias. Foram pagas todas. Então tem um planejamento assim, né, antes também. E são caras, né? Não são só pagas, são pagas e caras, né? São caras. É um investimento, né, que você faz. Olha, em Houston, Houston mesmo é só uma faculdade. Então, a cada 6 meses são 25 vagas que são, né? É muito pouco. Então, pouquíssimo. A demanda. Não tem como você comparar com o Brasil, porque no Brasil, se você pegar uma cidade de 7 milhões de habitantes, você vai ter provavelmente umas 200 faculdades de fisioterapia. É incomparável. Mas isso também é uma coisa interessante, porque nos Estados Unidos você tem um proporcional de pessoas que se formam num curso superior menor, né? Porque você tem outras questões no país, né? Menor, às vezes, talvez, né? Menor desigualdade social, maior oportunidade em outros empregos que não necessitam do curso superior, né? Mas a fração, a porcentagem é muito menor, né?
Então, aqui a demanda, vocês conversaram com a Cris, eu não sei se isso surgiu, mas a demanda é muito grande, não tem profissional. Por isso, é esse o motivo que eles facilitam, né? Eles abrem esse espaço para os fisioterapeutas de outros países, né? Virem para cá trabalhar. Mas então, é só uma mas a profissão é um pouco diferente. Eu não sei se foi essa a razão, mas além do fisioterapeuta, tem o fisioterapeuta assistente e o fisioterapeuta técnico, né? O technician, que eles chamam. E esses 3 profissionais trabalham na reabilitação em formas diferentes. O técnico é um assistente mesmo para o técnico de fisioterapia, assistente para limpar equipamento, ajudar na transferência do paciente, né? Esse tipo de trabalho. E o fisioterapeuta assistente, chama Physical Therapist Assistant. Ele já é um profissional que vai para o college, eles chamam Associate Degree, e eles têm que passar pelo Board Certification também, e precisam de uma licença. Então, eles são profissionais quase que autônomos, eles trabalham sob a supervisão do fisioterapeuta. Então, eu acho que para compensar um pouco, eles criam essas outras estratégias para melhorar, assim, né, a falta, né, do profissional na área de fisioterapia. Tá. Mas, assim, mesmo assim, não ajuda. Porque a demanda é muito grande. E aí, quando você terminou, então, as matérias, enfim, aí você foi fazer o exame, né? E aí, foi mais tranquilo? Ou E ainda deixa eu não? perguntar, o COFITO que você diz é a PTA, APTA, ou não? Ou a PTA Não, é uma é associação uma associação. dos profissionais, mas não certifica? Não, é uma associação, né? A Associação Americana de Fisioterapia. O Board Certification é o FSBPT, que é a federação, né? Federação de Board do Board de Fisioterapia. E essa instituição que faz, né, a parte da avaliação, da prova, que é uma prova escrita, dura mais ou menos 4 horas, um pouco mais de 4 horas, 4 ou 5 horas, acho que só tem um break, só tem um pouco, assim, é bem intensa, sabe? E foi mais ou menos tranquilo, porque toda a terminologia é em inglês. Então, não é um processo fácil, você tem que saber todos os nomes dos exercícios, então isso é uma linguagem, né? Então você tem que aprender praticamente tudo novamente. A nossa sorte é que os nomes de músculos, né? Tudo baseado, né? Latim, Mais ou menos grego, então é comum, né? é. Então, é mais comum para a gente. Então, a gente consegue lembrar disso um pouco mais, mas os nomes de exercícios e a maneira como eles colocam, porque são vários casos clínicos, né? Então essa parte é um pouco difícil para o profissional estrangeiro. Mas não impossível, como você pode ver, né? Depois que eu passei dessa parte, ficou bem tranquilo. Eu tive um pouco de sorte, né, nessa parte, porque eu encontrei um sponsor, que é um patrocinador. Então, uma companhia de terapia, né, uma clínica de fisioterapia, me contratou e, geralmente, o sponsor paga todas as suas despesas de imigração, né, assim que foi isso que aconteceu comigo e me proporcionou os documentos imigratórios. Geralmente, o que acontece na maioria dos casos é que os fisioterapeutas conseguem um visto de trabalho, que chama H1. Não sei se vocês já ouviram falar. E esse visto de trabalho, você fica com ele por alguns anos, geralmente 3 anos, e
E depois dos 3 anos, você e a companhia onde você trabalha vão aplicar para a sua residência permanente, né? Que é o Green Card, o famoso Green Card. No meu caso, aconteceu um pouco diferente, porque você tem um tempo de aplicar para esse visto de trabalho. Meu tempo não era o mesmo do visto de trabalho. Então, o que o meu sponsor fez para mim, ele falou assim, nós vamos aplicar para o seu Green Card direto, sem passar por essa parte do trabalho, só que você vai ter um contrato comigo por 3 anos. Você tem que trabalhar comigo por 3 anos. Garantindo o tempo que seria o seu tempo de visto de trabalho, né? Que garantiria o meu tempo de trabalho. E aí foi isso que aconteceu. E como eu tinha uma pós-graduação aí no Brasil, tudo, então eles consideraram o meu nível educacional elevado, então eu podia ser elegível para o Green Card direto. E aí consegui o Green Card 3 meses depois que fui contratada. Então, pelas histórias, realmente é um tempo muito acelerado, né? As pessoas têm uma dificuldade muito grande. Assim que eu consegui a licença. Meu inglês não era perfeito, era bem básico ainda, né? Eu tinha um inglês só mesmo para passar nas provas, mas não tinha muita prática. E esse meu trabalho, eu não tenho que falar assim o quanto eu agradeço, sabe? O meu chefe, que também era imigrante. E eu lembro muito bem dele falar para mim assim: olha, eu sei que você está ainda aprendendo inglês e eu sei que é muito difícil o começo. Você vai ouvir coisas que você não vai entender. Então, quando isso acontecer, você vai perguntar, não importa o quê, porque é assim que a gente aprende. Eu nunca vou esquecer dele falando isso. E foi assim por alguns anos. Ainda é às vezes. E assim, sabe, o apoio e até os pacientes também, e os colegas de trabalho. Então, eu não posso... Nossa, eu acho que eu tive muita sorte, tenho muita sorte, assim, em todos os lugares que eu trabalhei em lugares, e a gente vai conversar sobre isso depois. Mas, enfim, a parte do primeiro emprego foi assim, foi de adaptação, mas foi bem assim, bem tranquila a forma com que as pessoas me receberam, sabe? E aí, quanto tempo, pensando nessa parte, então, né, até você efetivamente começar a trabalhar aí, quanto tempo durou tudo isso, então, Mônica? Essa coisa de fazer as disciplinas, de fazer a prova. Na sua ida. Demorou mais ou menos 6 meses, 1 ano e 8 meses, por aí. Demorou para eu terminar as matérias e estudar para a prova do board, né, da certificação. Demorou 1 ano e 8 meses, mas foram assim, eu não tive férias, eu estudava muito, eu estudava mais ou menos 14 horas por dia, todos os dias, não tinha feriado, não tinha... Então, eu tive que fazer bastante matéria, eu fiz 60 créditos, eu tive que estudar para a prova em casa, para poder... eles têm um método assim bem interessante, você estuda sozinho, e aí você vai na faculdade e faz a prova. Se você passar nas provas, aí você ganha os créditos. Então, algumas matérias, como que eu fiz psicologia, né, algumas matérias assim que eu conseguia fazer em casa, né? Eu fiz em casa também. Então demora um pouco, mesmo que você faça tudo acelerado. Mas depende do currículo também, né? Depende do currículo. Esse era o meu currículo, era o que eu precisava. Cada faculdade é diferente, né? Mas do que você escuta aí normalmente, você acha que
Você tem aí alguma história muito mais rápida do que isso? Porque o que a gente escuta aqui é esse tempo mesmo, né, Sancler? De 2 anos e pouco para validar o diploma, né? É, É. eu acho que é E mais ou eu menos acho muito isso. Uhum. curioso que ela colocou assim, estudando 14 horas por dia, fazendo 60 créditos, né? Um monte de crédito ao mesmo tempo, né? Então, tinha a possibilidade de estar só estudando para fazer isso, e mesmo assim o processo acelerado, a gente está próximo de 2 anos, né? Eu vou contar aqui que uma vez eu cheguei a entrar em contato com uma empresa, eu cheguei a ir para os Estados Unidos uma época, eu cheguei a fazer uma prova no college de algumas disciplinas que eu sei que faltariam para fazer uma validação. Eu fiz a tradução com um tradutor oficial, e aí, no meio do caminho, eu desisti daquilo tudo, porque eu vi que ia demorar muito tempo e ia ter um ônus financeiro muito grande, porque é tudo muito caro, como a Mônica colocou. Você precisa de uma agência, você precisa depois de alguém para isso, alguém para aquilo, você vai precisar correr atrás de um sponsor, e é um processo longo e um processo de muito custo, né? Agora, eu queria te fazer uma pergunta, Mônica, e aí nesse processo, você falou que teve um sponsor, e aí você citou duas coisas que são muito impactantes nisso, que foi sorte, e o segundo é que o seu sponsor ele era um imigrante. Então, talvez isso tenha mexido um pouco, né, com a possibilidade dele ser mais aberto a isso. Mas como é que as pessoas veem esses fisioterapeutas de fora, principalmente nós brasileiros, chegando? Como é que o mercado de trabalho é para a gente? Porque uma impressão que eu tive em todas as vezes que eu estive nos Estados Unidos e visitando e conversando com fisioterapeutas e etc., é que, apesar de sempre faltarem disciplinas por causa da grade curricular, a gente tem profissionais que são formados mediante muito estudo, uma sobrecarga muito grande de trabalho, de estudo, de matérias, de vivência, e é algo que eu sempre percebi como positivo, bem-vindo. Eu queria saber se isso realmente é assim aí. Eu acho que eu só conheço eu e a Cris como brasileiros. Olha que interessante. A Cris, vocês conhecem, então. E olha, pela minha parte, realmente eu não, é difícil eu falar no geral, porque eu nunca sofri nenhum tipo de, né, de discriminação ou as pessoas, tipo, julgando, né, a minha decisão clínica, né? Eu acho que é mais. A maioria das pessoas tem a parte da barreira da linguagem, né? Então, a maioria das pessoas, quando não entendem alguma coisa, elas te fazem perguntas. Então, eu acho que no máximo o que eu recebi foram assim, algumas perguntas para esclarecer o que eu estava falando, para ter certeza que eles estavam entendendo. Mas eu nunca tive assim, eu sempre, graças a Deus, eu amo o que eu faço, né? E eu, quando eu estou no meu trabalho, eu realmente estou no meu trabalho, eu estou com o meu paciente é a única coisa que existe no mundo, naquele momento, não sei quanto tempo, uma hora que eu passo com eles, vamos dizer, uma hora, aquela hora é só deles, não tem mais nada na minha cabeça. Então, acho que isso é um pouco, né, é o diferencial. As pessoas percebem e graças a Deus, eu nunca tive problema com o meu trabalho, muito pelo contrário. Me dou muito bem com os meus colegas e eu me sinto reconhecida profissionalmente também. Ótimo. No E, geral, eu acho que é mais ou menos assim. e como é que foi Perfeito. essa trajetória agora, falando em áreas que você trabalhou, lugares, né? Esse primeiro trabalho foi aonde? Então, e fazendo o quê? Esse trabalho foi numa cidade aqui perto de Houston, se chama Beaumont, né? Mais ou menos 1 hora e meia aqui de Houston. E eu morei lá por 3 anos. E, assim, ótima experiência. E enquanto eu estava trabalhando nessa clínica, eu tinha um contrato, né? 3 anos. Então, eu mantive o meu contrato de 3 anos. E fui honesta com o meu chefe também no meu último ano. Eu falei para ele que não ia ficar mais, mas não porque eu não gostasse nem nada, não era nada disso, que eu amava tudo e os meus colegas, mas eu estava mudando de área, eu não ia mais fazer outpatient, eu ia fazer o Critical Care Fellowship.
no Houston Methodist Hospital com a Cris. E então, mas o tempo que eu fiquei lá em Beaumont, eu pensei assim, eu vou ter o máximo, eu tinha 24 anos, né? 20, não sei, mais ou menos isso, 20, por aí. 26 anos, talvez. E eu pensei, eu vou ter o máximo de experiência que eu puder, né? É muito cedo para eu ficar, né? Eu tenho que experimentar, já que eu estou aqui nesse país, melhor eu saber como que as coisas funcionam. Então, eu tinha esse meu trabalho fixo em outpatient. Eu também trabalhava no hospital, comecei a trabalhar no hospital. Trabalhava depois do horário de trabalho, né? Tipo, das 6 até as 8, 9. E também trabalhava num nursing home, que é como se fosse, a gente não, acho que a gente não tem aí no Brasil. É como se fosse um centro de reabilitação, mas com enfermeiros, sabe? Para as pessoas que não podem ir para casa, elas não podem ir para casa porque estão muito fracas, precisam de mais reabilitação, mas também não pode ficar no hospital, sabe? É mais ou menos essa transição. Então, num lugar assim, e trabalhei Aqui tem em aqui, atendimento. né? Tá começando a ter Tem. agora, tá começando a ter bastante esse local de transição mesmo, Aqui né? eles deram o nome de clínica de transição. Clínica de transição, então é isso. Na minha época, pelo menos no Tocantins, não tinha. Não tinha mesmo, Mônica. É super recente aqui no Brasil isso. Então, eu trabalhei com isso e trabalhei com home health também, mas realmente, depois que eu comecei a trabalhar no hospital, e eu também passei algum tempo enquanto eu estava nesse processo de validação, eu fiz um trabalho voluntário no Hospital Metodista, né? Onde eu fiquei com a Cris por alguns meses observando o trabalho dela e tal. E realmente aquilo realmente me tocou bastante, né? Inspirador o jeito que ela trabalha também, né? Então, depois que eu trabalho no hospital, esse trabalho extra, eu comecei a trabalhar um pouco mais na UTI, comecei a trabalhar na UTI, né, também. Claro, o hospital muito pequeno, né? Não é o mesmo porte de um desses, né, do Metodista, e não tinha um programa de early mobility, então não fazia, bem assim, bem básico mesmo, quando os pacientes já estavam mesmo saindo da UTI, não era quando eles estavam critically ill, né? Critically ill. Então, isso me fez gostar bastante. E aí foi assim que eu decidi para a área da UTI, né? E foi depois eu apliquei, eventualmente eu apliquei para ser fellow no Houston Methodist Hospital, que hoje em dia só tem um fellowship em critical care aqui nos Estados Unidos, que é no Houston Methodist Hospital. Fui a fellow deles por um ano, de 2018 para 2019. Então, foi isso que me trouxe de volta para Houston. Legal. E aí, esse tempo você ficou com a Cris, né? Eu lembro dessa transição também, eu acompanhei de longe, né? E aí, depois disso, você foi parar com as crianças, é isso? Então, aí durante o fellowship, né, foi quando eu aprendi, né, tive os skills para trabalhar na terapia intensiva, né, na parte de reabilitação. Aqui é um pouco diferente, porque no Brasil a gente faz a parte respiratória, aqui nos Estados Unidos nós não fazemos a parte respiratória, a gente não trabalha com ventilação mecânica, ajustes, nada disso, e é bem focada mesmo na parte de reabilitação motora, né? Então, eu aprendi esses novos skills que até então, quando eu fiz faculdade no Brasil e que eu fiz o meu estágio, era somente ventilação mecânica, no máximo, uma mobilização passiva, é isso, né? No máximo, uma mobilização passiva. Eles não estavam acordados na maioria das vezes, mas isso foi muito tempo atrás, 2007,
né? Mas ainda é 2006, assim, viu? Em 2007. vários locais. Infelizmente. E aí, depois que eu terminei o meu fellowship, na verdade, antes de eu terminar, eu fui contratada por um outro hospital, que é aqui no Centro Médico também, chama Texas Children's Hospital, e né, bem renomado aqui, e é número 1 em cardiologia, né, e pulmonologia. Tem um centro, né, do coração, né, eles chamam Heart Center. Eles fazem bastante transplantes e o nível de atendimento é mais alto, e foi assim que eu comecei a trabalhar com criança, porque eu sempre gostei de criança. Por que não fazer a parte de reabilitação, que eu aprendi toda com adulto, aplicar para a parte infantil? Então, foi isso. E tive experiências maravilhosas no Texas Children's, trabalhei por 4 anos lá. E por alguns anos, por causa do meu treinamento, né, como fellow, a minha posição era de rotação em todas as UTIs pediátricas, então eu trabalhei na UTI cardiovascular neonatal, na UTI de heart failure, de falência do coração, e na UTI de insuficiência cardíaca. Desculpa, gente. Não tem problema. Não se preocupe. Às vezes foge um pouco. O nome foge de verdade. E aí trabalhei na parte de UTI pediátrica normal, médica, né, neurológica e tudo. E, eventualmente, meus últimos 2 anos no Texas Children's, a grande parte, né, né, é bem reconhecido, o Texas Children's é reconhecido pela parte cardíaca, né, e trabalhando com doenças cardíacas congênitas, foi o primeiro hospital a abrir uma ala só para adulto com doenças cardíacas congênitas. E eu fui a primeira fisioterapeuta da primeira ala de cardiologia congênita. Então foi isso, eu ajudei no mobilização e criar todos os protocolos de mobilização precoce, trabalhando muito junto com a parte médica, nossa, me dá até saudade de colegas e das experiências, né? Sabe o que eu estava pensando aqui, né? O quão difícil foi para você, porque é uma transição, né? Você passou um tempo, digamos, longe, né, da prática. Você saiu do Brasil, onde você trabalhava basicamente com atenção primária, então, assim, se a gente pensar em cardiopatia congênita e atenção primária, está super distante, né? E aí, de repente, você foi para aí, você ficou um tempo, né, estudando, e aí, enfim, você foi para o Fellow com a Cris, mas assim, é adulto lá, né? Pelo menos eu não me lembro se lá tem, não, né? É só o Texas Children's. É só adulto. A experiência que eu tive no Metodista foi só com adulto, mas o fellowship me deu uma parte, eles chamam de critical thinking, né? Você pergunta, que tipo de perguntas você faz, né? O que pensar em cada situação. Talvez não tenha me ensinado a tratar crianças, mas me ensinou a pensar. Então deu Não, muito. É literalmente a tradução ao pé da letra, né? O pensamento crítico, né? E é muito interessante porque você contando toda a sua trajetória, você fala, eu desenvolvi skills para isso, para terapia intensiva, e lá me fez ter um pensamento crítico e etc. E mostra como é importante na formação do profissional muitas habilidades, é o que a gente fala aqui sempre, né, Débora? Muitas habilidades que vão além da questão técnica. Para você ser um bom profissional, você precisa ir além da questão técnica.
e o fellowship, e, no meu entendimento, diversas instituições aí, elas têm essa visão na formação, né? Que você precisa ir além da questão técnica. Você citou, inclusive, disciplinas, disciplina de gestão, disciplina de gerenciamento de outros profissionais, e etc. São coisas que a gente está muito distante de ter isso no nosso processo de formação aqui na graduação, né? Então, talvez a gente não esteja preparando tão bem as pessoas para uma realidade que existe no mercado aqui também, assim como existe aí, né? Esse foi um dos, inclusive, isso foi, até para quem está nos ouvindo, isso foi um dos grandes motivadores da criação do podcast. É que a gente precisava trazer as pessoas para dentro do que é a realidade. Então, o que eu entendo do fellowship é como se fosse uma residência, como se fosse uma especialização, um aprimoramento. Nem aqui a gente não tem isso nesses programas. A gente não tem o desenvolvimento dessas skills, dessas habilidades específicas do pensamento crítico, de como atuar na terapia intensiva, ou qualquer área que seja. A gente é muito tecnicista no Brasil, extremamente tecnicista. A gente ensina muito a teoria, você precisa fazer isso, pega aqui, empurra daqui, volta aqui, conta 10, vai, conta 10. Mas esse raciocínio, e é interessante que você fala com entusiasmo, né, do tipo, não, aí eu fui para neonatal, aí depois eu fui para pediatria, e aí abriu uma UTI de pacientes adultos com cardiopatias congênitas e eu fui para essa UTI implementar o serviço. Veja que foi desenvolvido durante o processo essa sua visão da importância de você estar aberto a qualquer uma dessas coisas. E eu acho que a gente está muito longe disso aqui no Brasil. Né, eu acho que essa conversa é extremamente valiosa para que a gente possa trazer isso para as pessoas, em diversos níveis. Para o aluno que está na faculdade, para o fisioterapeuta assistencial, para o gestor, para o professor, para o pesquisador, para o servidor do Ministério da Educação que precisa pensar em diretrizes curriculares e etc. Né, Débora? Eu acho que esse foi um dos grandes motivos da gente criar o podcast e sua fala, ela condiz com exatamente tudo isso. Ai, que bom, que bom. Eu acho que eu experimentei muita coisa. Então, ganhei muita experiência em várias áreas. Então, o que eu fiz foi colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi nos últimos anos. E eu tive essa oportunidade no Texas Children's. Hoje em dia, eu não trabalho no Texas Children's, não por gostar, adoro, mas, de novo, por aquela parte, acho que eu preciso, tá cedo ainda para eu parar num lugar e ficar por muito tempo, né? Ainda está cedo, então tem um ano mais ou menos que eu trabalho num outro hospital que chama MD Anderson, é um centro de câncer, né? Tratamento de câncer. Também é um hospital muito reconhecido aqui nos Estados Unidos e mundialmente também. E trabalho na parte de pediatria com câncer, né? De câncer, e também na parte de cirurgia câncer, né, mediastino e na cirurgia torácica relacionada ao câncer. E estou adorando, é uma experiência completamente diferente do que eu vivi na cardiologia, né? Tá me ensinando coisas, assim, para a minha vida mesmo. E tudo aquilo que eu estava buscando, que eu achava que faltava um pouco, né, na minha experiência profissional, eu acho que eu encontrei aqui. É um trabalho muito difícil, né, no dia a dia, porque o câncer em geral especialmente quando você trabalha num lugar que eles fazem bastante, assim, pesquisa, experimentos com novas drogas, sabe? Mas é muito gratificante, sim. E o que eu buscava, quando eu saí do Texas Children's, o que eu buscava era aprender mais sobre a parte, assim, paliativa, a parte, eu não sei como fala, end of life, fim da vida. Final Fim de de vida. Fim de vida, terminalidade, né? Qual que é o nosso papel? Porque se você parar, meus pacientes, por exemplo, que eu via na cardiologia, ou no hospital comum, você tem, hoje os recursos são inúmeros, né, médicos, então você tem o ECMO, né, tem o que trabalha como um coração, um pulmão artificial, então
você tem mais chances de se recuperar. Isso eu via, né, muita recuperação de muita gente, o que era maravilhoso. Agora eu vejo um outro lado, sabe, de qualidade de vida, né, de qualidade de vida no final da vida. O que é isso, né? A minha atuação na cardiologia, né, na UTI pediátrica era muito assim, vamos reabilitar, a gente tem que pensar em voltar para casa e voltar à vida normal, né? Então, agora é muito mais pensando o que eu posso fazer para você ter qualidade na sua vida. Eu não sei quanto, né? Na verdade, você não sabe quanto tempo você vai. A gente não sabe quanto tempo o paciente vai viver. Então, nós vamos fazer que aquele momento seja o momento mais valioso, né? Possível. Que aquela criança, por exemplo, se sinta um herói ou uma heroína, que se sinta feliz, realizado, através do movimento, porque o movimento é vida, né, gente? Né? Não é assim que a gente mede, não é assim que as pessoas... Exatamente. O movimento é vida. Então, ver a alegria dos pais, sabe, podendo brincar com as crianças na UTI. E a UTI pediátrica é um pouco diferente da adulto. Porque o adulto a gente quer, vamos medir a distância que está caminhando, né? Vamos fazer, né? Mais fácil de você ter métricas, né? De você ser objetivo. Ou vamos usar eu uso bastante o leg press. Se vocês têm Aquele aí no portátil, Brasil, né? provavelmente. Sim. Eu uso bastante, então é muito simples. Com a criança, quando eu chego no quarto, primeira coisa eu vejo, as cortinas estão abertas. Isso aqui é um ambiente para criança, né? Aquelas linhas, aqueles tubos, eu cubro tudo com cobertorzinho, coloco ursinho, boneco, sabe? E começo a cantar uma musiquinha. Então com a criança é tão diferente e assim, é a brincadeira, né? Tudo que você vai fazer é uma brincadeira. Então devolver isso para a criança, e principalmente para a criança, né, com câncer, isso é tudo na vida dos pais, é tudo na vida das crianças. Então, esse é mais ou menos, esse é o que eu faço hoje, é o meu trabalho Essa hoje. nova realidade. É a nova Muito legal. realidade. E minha carreira agora está modificando um pouco também. Eu comecei alguns anos atrás, comecei a trabalhar mais com questão com vários projetos, tanto dentro do hospital, fora do hospital, parcerias de pesquisas, né? E participando em outras atividades que sejam mais, assim, educacionais também. Então, tem mudado bastante, muito dinâmico. Da última vez que eu vi, eu vi que você estava bem ligada aí nas associações, né? Em vários eventos, assim, né? Mônica, antes da gente ir terminando, conta aqui pra gente, né? A Cris falou um pouco, mas acho que ela está em outro momento de vida, de carreira também, né? Ela colocou isso aqui pra gente. Como é que é o dia a dia, né? Você trabalha 8 horas, de Jornada de manhã à trabalho, tarde. tem folga, dá tempo de tomar café na UTI. Como é que é? Olha, porque a gente sempre nunca tem profissional suficiente para trabalhar. A demanda é tão grande. Então, o dia a dia é bem ocupado, né? 8 horas de trabalho, geralmente é 8 horas. Alguns lugares eles fazem 10 horas, né? Algumas pessoas em alguns lugares eles fazem a jornada de 10 horas, mas não um plantão, né? Que como a gente faz aí no Brasil, não tem plantão de 24 horas, 12 horas, 24 horas para fisioterapeuta. E a rotina é de um fisioterapeuta assim que tem as atividades de ver o paciente e tudo. Chegou lá, né, pega a sua lista e vai ver os pacientes. A gente geralmente consegue ver 6, dependendo do paciente da gravidade, mais ou menos 6 pacientes por dia.
uma média, né? Até falando em outros hospitais também. O que é muito complicado, eu vou falar, e é imenso, a parte de documentação, que é tudo eletrônico e é muito detalhado, né? Porque a gente tem essa questão, né, de liability. Eu esqueci como fala. Tem muito processo, A Cris né? até Muita falou, coisa. a Cris falou sobre isso um pouco, né? Que vocês têm um MPEC, vocês têm uma série de coisas a cumprir, que inclusive está atrelado ao pagamento, né, do fisioterapeuta. Exatamente. E a questão de segurança do paciente e a sua também, né? Para questão de processo médico e tal. Então, várias coisas você tem que documentar no seu, na sua ficha, né? No prontuário do paciente, vamos dizer. Tudo eletrônico, então demora bastante. Geralmente, se eu vejo uma avaliação com o paciente, é mais ou menos uns 40 minutos, e se for muito complexo, é quase uma hora para poder fazer essa documentação. Tudo. Então, e essas 8 horas de segunda a sexta? De segunda a sexta, a gente trabalha final de semana também, mas não são todos finais de semana. Você vai fazendo rotações, né? Eu, por exemplo, trabalho um dia de final de semana por mês. Cada hospital é diferente. Depende do contrato, né? Do regime de contrato de trabalho. Depende de várias coisas, mas geralmente é um dia de final de semana por mês. Então, ou no sábado ou no domingo, uma vez por mês. E de curiosidade... Mônica, você é satisfeita com... Só uma coisa, Débora. Você é satisfeita com a estrutura? Você acha que a estrutura ela permite que você faça o trabalho adequadamente? Não estou querendo fazer uma pergunta para que você critique, não, mas assim, o hospital, ele tem, não é só questão trabalhista, não é questão de estrutura física, recursos, né? De recursos. Há um investimento nisso? Com certeza. Principalmente os hospitais, os hospitais maiores, né? Eles investem bastante. E os médicos sabem da importância. Então a gente tem um suporte bem grande, assim, de equipamento, os gait trainers, sabe? Leg press, Moveo, tudo. Para você ter um exemplo, no MD Anderson também, a gente tem as salas de fisioterapia também. Alguns andares, não são todos, porque, né, o hospital é imenso, então não dá para colocar uma sala de fisioterapia em cada andar, né? Porque não tem condição. Mas alguns andares, eles têm uma sala de reabilitação. Então, ginásio, isso né? Interna ao hospital. É um ginásio, a gente chama gym mesmo. É um ginásio que tem os equipamentos que a gente precisa, pelo menos os básicos, né? E geralmente tem um ginásio maior, que aí tem todos os equipamentos, né? E no MD Anderson também tem isso. A gente tem acesso a um ginásio enorme, que é o ginásio do outpatient. A gente pode trazer os pacientes para o outpatient. Ah, legal. Exercício como se no outpatient, mais ou menos, né? Porque a gente não pode esquecer que os pacientes são bem doentes, né? E então algumas coisas a gente modifica, mas pelo menos trazer para um ambiente mais comum, né? Mais normal. Aquelas 4 paredes, né? Daquele quartinho pequeno. Isso é interessante, então, a gente tem parte dois episódios que falam sobre isso aqui na nossa lista do podcast. A gente conversou num episódio aqui sobre uma estrutura física, né, da UTI, o que seria necessário. A gente falou muito sobre isso, sobre a possibilidade de ginásios, né? Eu já tive a oportunidade de visitar hospitais, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, que tinham esses ginásios em cada corredor, né, de cada andar e tal, e os pacientes eram levados para lá. E um outro episódio que a gente falou muito sobre a saída da UTI, exatamente para mudar isso, né? A Débora tem feito um trabalho muito bacana a respeito disso, que é essa saída do paciente dessas 4 paredes e mostrando que existe outra realidade para promover a reabilitação dos pacientes, né? Isso é ótimo. Mônica, só de curiosidade, aí, por exemplo, agora que você está trabalhando aí, você tem
os assistentes de fisioterapia? Todo lugar tem, ou não? Todo lugar tem. Uhum. Tem os fisioterapeutas assistentes e os fisioterapeutas técnicos, né? Essa seria a tradução, mais ou menos, em nome, mas os fisioterapeutas técnicos não têm nenhuma graduação relacionada à reabilitação, tá? Muito provavelmente são pessoas que querem entrar numa universidade de fisioterapia ou terapia ocupacional, e aí estão querendo ganhar experiência trabalhando num centro de reabilitação. Então, mais ou menos assim. E os fisioterapeutas assistentes são os que têm a certificação, e nós temos. É bem comum, sim, aqui. Legal. Muito bom a nossa conversa. Infelizmente a gente precisa terminar, né? Mas, poxa, não sei nem sinceramente pontuar assim, o que foi mais legal, né? Porque a história, né, em si é inspiradora, né? Eu acompanho a Mônica de longe também, né, pelas redes sociais, né, então eu vejo ela participando, né, das associações, aulas agora, como eu falei, e é muito legal, assim, né, ver e ouvir, Mônica, toda a história, né, toda a sua trajetória aqui, por mais que você fale, né, eu tive sorte, eu consegui, encontrei pessoas legais no meu caminho, caramba, mas assim, não Teve um por isso. empenho muito grande para que a sorte desse certo. Exatamente, né? É uma história super inspiradora aí né, de coragem. Puxa, eu particularmente não sei se eu teria essa coragem, assim, né? E uma força de vontade muito grande. Então, acho que isso foi muito legal da nossa conversa. E acho que independente, assim, né, não, eu não quero ir para outro país ou qualquer coisa assim, mas a inspiração também, né? De falar, olha, não importa o que você quer, né? Vai atrás, né? Lute 14 horas por dia para conseguir o que você quer, seja lá aonde for e o que for, né? Então, a gente fala aqui muito no podcast, sabe, Mônica, que muita gente reclama, né? Muita gente reclama da profissão aqui no Brasil e realmente a gente tem muitos problemas aqui, né? Mas o nosso propósito aqui é mostrar que existem outras possibilidades, né? Não adianta a gente ficar reclamando, né? A gente tem que construir aquilo que a gente gostaria que fosse, né? O que a gente quer que aconteça. E foi bem isso, né, que você colocou durante o episódio inteiro, né? Aí eu fui conhecer outra coisa. E aí foi muito legal, eu aproveitei tudo que eu tive para aproveitar daquilo e fui para a próxima etapa, né? Então, muito legal. Assim, parabéns pela sua jornada, é super inspiradora para a gente. Tenho certeza que para todo mundo que está ouvindo, no fim, a gente queria aqui trazer como um conteúdo né, de repente, se alguém tem curiosidade de como é lá fora, mas no fundo a gente acabou ganhando muito mais que isso, né, Sinclair? Que foi um conteúdo aí muito de inspiração para lutar pela nossa carreira profissional, né, pelo caminho profissional que a gente quer traçar para a nossa vida, né, e correndo sempre atrás das habilidades que são necessárias para isso. Então, muito obrigada, Mônica. Estou muito feliz de ter tido você aqui. Eu espero que a gente tenha a oportunidade de se encontrar pessoalmente em breve. A Mônica me recebeu muito bem lá, assim, eu falei para a Cris que eu tenho uma memória fotográfica, assim, de flashes muito, muito forte para coisas que para mim foram muito boas, né? E eu lembro perfeitamente, assim, da gente sentada, eu e você, num restaurante, barzinho que era aberto, jantando, né? E na época falando, né, do quanto estava batalhando para conseguir tudo isso. E você me recebeu super bem, a Mônica nunca tinha me visto, obviamente. E a Cris apresentou e a Mônica, não, vamos sair, vamos jantar, vamos passear. Né? A gente foi para um shopping, passeou, então eu acho que é isso também, né? Você encontrou pessoas boas no seu caminho, muito provavelmente porque você faz isso, né, para as outras pessoas também. Então, estou muito feliz de ter você aqui com a gente e muito obrigado, né, por todos esses insights que a gente teve nessa conversa, né, Sinclair?
Exatamente. Eu queria aproveitar para agradecer, Mônica, a sua participação, dizer que é muito interessante e eu me coloco como uma pessoa que já almejou isso e já deu alguns passos nesse direcionamento, e existem muitas lacunas que a gente fica trabalhando no imaginário no Brasil. Lá é muito difícil, lá é isso, lá é aquilo. Então, ouvir de alguém que passou do processo é muito esclarecedor. E a gente, com certeza, tem milhares de fisioterapeutas aqui no Brasil que pensam em alguma forma em um dia dar um passo como esse que você deu. Então, eu acho que isso vem preencher lacunas e colocar na cabeça das pessoas assim, olha, é possível, mas não é fácil, você pode ter um bom salário depois, mas ao mesmo tempo você vai ter que desprender de dinheiro inicialmente para fazer isso. Então, é muito interessante porque esses gaps, eles precisam ser elucidados, porque se eles são elucidados só na hora que está acontecendo, talvez faça com que seja mais fácil das pessoas desistirem, né? Então, eu queria agradecer por isso. E dizer que sim, que o nosso podcast tinha esse objetivo, mas ele vai além. A gente tem uma tradição aqui, Mônica, que é sempre pensar numa dica que seja fora do óbvio para a gente falar sobre o assunto. E aí eu fico pensando no que a Débora colocou da história, né? E da. Não é nem persistência, eu não acho que seja uma questão de persistência, mas seja uma questão de empenho em prol de um objetivo que era ser fisioterapeuta aí nos Estados Unidos. E aí me vem à cabeça o filme A Procura da Felicidade, né? Que ele tinha uma meta e ele tinha empenho para buscar aquilo que ele gostaria de fazer com Will Smith. Então, eu acho que vale muito a pena para a gente refletir sobre isso. Talvez para quem isso seja o objetivo, que tenha o empenho certo, se dedique, que é possível chegar lá e acontecer, tá? Eu queria agradecer imensamente, Mônica, e quem sabe um dia a gente possa trocar mais experiências e figurinhas aí sobre essa especialidade, sobre essa área que é a fisioterapia hospitalar, e que eu acho que ela não tem muitas fronteiras, não, né? O conhecimento é muito universal para ter fronteiras. Muito obrigado pela sua participação aqui, viu? Ai, obrigada a vocês. Nossa, prazer enorme estar aqui dividindo, né, um pouco da minha experiência. Uma coisa que eu deixaria assim para as pessoas que têm um sonho, o sonho de ser fisioterapeuta brasileiro, aqui estou, é possível. Tem outras pessoas que também conseguem. É uma questão de planejamento e persistência. Vale a pena, acho que foi um pouco de coragem, né? Quando você tem uns 20 anos, acho que você não pensa muito bem, não é verdade? Mas ainda bem que eu tive essa coragem. Hoje eu sou muito feliz, né? Moro aqui, cidadã americana, e tenho parte da minha família mora aqui também, já residem aqui. E então estou muito contente assim com o que foi eu tenho, né, hoje, todo o meu esforço lá atrás me proporcionou. E que não pensam em morar fora, mas que precisam de um pouco de, né, um pouco de, talvez, de inspiração. Eu tenho uma coisa, né, a única coisa que eu posso falar é que a nossa profissão é uma profissão única. Hoje, meu trabalho, que a gente faz mágica. É isso que a gente faz. Então, não tem nenhum profissional na área de terapia intensiva que faz o que a gente faz, que é a reabilitação motora. Então, está na hora da gente realmente assumir esse papel, né? E liderar essa, porque os nossos pacientes estão aí, eles precisam da gente. Então, eu acho que, né, para as pessoas que estão começando aí nessa área, busquem conhecimento, né? Assistam o canal de vocês, porque tem vários vídeos maravilhosos. Eu pego bastante ideia de vocês, viu? Que E bom, se tá vendo a dica, inspirem, pessoal? vamos nos inspirar uns nos outros e construir essa nova prática, né? Que deveria, né, ter sido assim o tempo inteiro, né? Então é isso que eu vou deixar de recado para todo mundo, e eu estou aberta se alguém precisar entrar em contato comigo para outras perguntas. Tem aí o meu endereço no Instagram, pode me mandar uma mensagem. Muito obrigada, gente, muito obrigada por essa oportunidade. Obrigada, Mônica. Obrigada, Sancler, pela companhia mais uma vez. E acho que a gente terminou o episódio dessa maneira inspiradora, né? Que a gente crie redes e que a gente busque aí cada um o seu caminho
e que dentro desse caminho esteja o caminho dos nossos pacientes para ser melhor, né? A gente se vê no próximo episódio, então. Obrigada, pessoal. Tchau.